Sabe o carinho que eu tenho por você. Deus abençoe, meu mano. Glória a Deus. Boa noite, Betânia. Estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra de Deus. Antes de entrarmos na palavra, eu quero agradecer, a igreja. No mês passado, nós realizamos o acampamento dos jovens. Eu sei que o acampamento dos homens estava acontecendo nesse final de semana. E pelos vídeos e fotos que chegou até a gente, eu vi que foi uma bênção. E a gente acabou que, na correria, tantas programações acontecendo em Betânia, a gente não teve a oportunidade de agradecer. Quero agradecer toda a igreja que ajudou comprando rifa, chocolate, lavando o carro. A gente estava vendendo tudo, quase vendendo nossa casa para a gente poder fazer o evento. Mas no final, graças a Deus, o evento aconteceu, E ele aconteceu de uma forma maravilhosa mesmo, sabe? Inesquecível. Muitos jovens ali sendo abençoados por Deus. E a gente segue, esse ano ainda, dentro da nossa juventude, dentro do Atos. Nós temos um último evento, vamos dizer assim, oficial, geral, que é no dia 13 de dezembro. É o nosso último culto do ano. E como Deus abençoou tanto o acampamento, que sobrou umas carninhas, e a gente vai queimar essas carninhas no dia 13. Então, você que é jovem, de 0 a 100... no final do culto, depois do dia 13, a gente vai ter um jantar especial, e aí ali vai ser um momento de comunhão. A gente já está divulgando, mas depois a gente deve abrir uma inscrição a nível só de saber a quantidade de pessoas, para a gente conseguir se preparar. Porque aí, senão a gente vai ter que orar igual Jesus lá, multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, vai ficar brabo. Mas o nosso desejo é que você, que é jovem, que participou, ou tem um desejo de participar da juventude, não conhece ainda, se você tem de 18 a 30 anos, essa é a faixa etária, mas nós temos pessoas com menos de 18, com mais de 30 que frequentam, então é um ambiente aberto para todos. Então eu quero também te convidar para o dia 13, você estar com a gente no nosso último culto do ano. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, gente, é uma igreja que serve na comunidade. Amém? Uma igreja que serve na comunidade. Aleluia. Nesse mês de novembro, nossa igreja ela está tratando desse tema, a igreja que serve. Foi falado sobre a igreja que serve nas casas, na casa, a igreja que serve na igreja, na comunidade local. E hoje nós vamos tratar sobre a igreja que serve na comunidade. Só que antes de falarmos em específico sobre o servir na comunidade, eu quero falar um pouco sobre o que é servir. Porque muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, falamos do servir, estamos falando da campanha de Natal, acontecendo, sobre a importância de estarmos participando de tudo que está acontecendo, tudo que a igreja está desenvolvendo como ação. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender a importância do servir, o que é servir. E nós precisamos compreender que a essência do evangelho no qual nós cremos é servir. A essência da palavra de Deus, a essência do que Jesus veio à terra fazer foi servir, igreja. E Jesus ele deixa de uma forma muito clara, lá em Mateus capítulo 20, no versículo 28. Jesus ele deixa o exemplo maior do serviço. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender é que a missão de Cristo, a primeira missão dele era ele vir na terra para servir. E você, como discípulo de Jesus, nós temos que fazer o quê? Servir. Isso significa que a igreja, ela se apresenta como uma comunidade dos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos replicar. Nós precisamos copiar. Nós precisamos fazer o que Jesus fez aqui na terra. E Jesus aqui na terra, ele serviu. Então, quando eu encontro um evangelho que é centrado no eu, esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Quando eu encontro um evangelho de consumo, onde eu venho para a igreja como um bom consumidor, sento nesse banco, vejo se o ar-condicionado está bem regulado, assisto o louvor, dou 2 glória a Deus, e depois da palavra eu saio avaliando, a mensagem de hoje foi boa. Não, hoje eu não gostei, 3 estrelas no iFood. Entenda uma coisa, a igreja não é um iFood e aqui não é um fast food, aqui não é um local para você consumir nada. Aqui é um local para você servir. Você não vem para a igreja para ser agradado e adorado. Você vem na igreja para servir e adorar a Deus.
Só que nós, diante dessa mentalidade mundana e secularizada que nós estamos, nós vemos hoje para a igreja para assim, sair bem, sair confortáveis. Eu não estou falando que aqui a gente não vai, imagina, sem um ar-condicionado, sem uma poltrona. É óbvio, isso aí faz parte. Mas nós precisamos compreender que o evangelho, em sua essência, não é você vir para cultuar a Deus, onde estamos aqui para poder, sabe, te dar leitinho na boca. E ficar cuidando de você igual o pessoal está cuidando do kids dos meus filhos. Não. Aqui na igreja, nós estamos para servir. Então, quando nós estamos aqui adorando, quando o pessoal está aqui fazendo libras, quando o pessoal está lá servindo ali na computação, ou no próprio kids mesmo, estamos desenvolvendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é o quê? Servir. O evangelho, então, não é um evangelho de consumo. O evangelho não é um evangelho centrado no eu. O evangelho que eu acredito e que vejo na palavra é o evangelho que eu vou para servir e não para ser servido. Hoje nós compreendemos um termo, que é um evangelho narcisista. Narciso, acredito que todo mundo já ouviu essa história, né, da mitologia grega, um homem belo, vaidoso, que ele fica tão apaixonado pela sua imagem, que chega um momento quando ele está diante do lago, ele olha para aquela imagem dele, ele fica, sabe, apaixonado, ele fica, sabe, desesperado. E a história diz que ele fica tão, sabe, preso na imagem dele, que ele cai naquele lago, se afoga. Narciso, ele era incapaz de amar as outras pessoas, ele só conseguia amar a ele mesmo. Então, um evangelho narcisista é quando eu venho para a casa de Deus, ou quando eu aceito Jesus, mas eu estou interessado nos meus desejos, eu estou interessado na realização dos meus sonhos, eu estou preocupado com os meus planos, mas não estou preocupado com o meu irmão que está do meu lado, eu não estou preocupado com a pessoa que está do outro lado da rua. Eu quero que você entenda que o evangelho de Cristo é o evangelho que nos chama a servir. Existem muitas pessoas que elas estão às vezes na igreja para ser vistas e não para servir. O evangelho não te chama para você ser visto, para querer aparecer. O evangelho se chama para você se esconder nele e servir a todo mundo que Deus coloca diante de você. Eu vejo muitas pessoas preocupadas nos dias de hoje, muitos jovens, muitas pessoas preocupadas em fazerem algo para estarem em destaque, fazerem algo para poder pregar, para poder cantar e aparecer. O evangelho não te chama para isso. Isso, na maioria das vezes, vai ser consequência de uma graça de Deus para a sua vida. Porque o evangelho verdadeiro e genuíno é o evangelho que te chama para o serviço. É o evangelho que te chama para o sacrifício. É o evangelho que te chama para que você, em nome de Jesus, não viva pensando somente em si, mas você viva pensando principalmente no próximo. A maioria das igrejas hoje, quando eu vejo, elas estão trabalhando às vezes com voluntariado. Eu acho lindo. Só que 80% do voluntariado que eu vejo é para preencher ego de cristão imaturo. Porque ele chega e tem plaquinha, tem biscoito, tem um monte de coisa. E nada contra. No culto da juventude a gente bota também café, biscoito, um monte de coisa. Vai ser um tempo de comunhão. Mas o tempo inteiro vão querendo coisas novas. Agora não, agora tem chocolate, copinho com chocolate. Não, agora na minha igreja aqui, agora também tem goiabinha com sei o quê. E o tempo inteiro. E tá os voluntários lá trabalhando, dando a melhor execução possível. Para quê? Para preencher o ego de alguém. Não para servir o próximo, literalmente. Não para subir uma favela, uma rua, para cuidar daquele que ninguém quer cuidar, no qual Jesus vindo na terra cuidaria. Isso porque o evangelho que muitos procuram viver hoje é o evangelho que está completamente desconectado com a missão principal de Jesus, que é servir. Quando a igreja começa a se mobilizar nessas ações de final de ano, isso é um momento que te chama e te impulsiona a você cumprir o que Jesus Cristo nos chamou para fazer aqui na terra. É servir mesmo. É servir as crianças. É servir aqueles necessitados. As pessoas que você às vezes não conhece. Mas que Jesus sabe como elas precisam de alguém se levantando para ser canal de Deus para elas. Então entenda uma coisa, igreja, nesse início.
Jesus, ele nos chama a igreja, a Betânia. Jesus, ele chama o Paulo Victor. Jesus chama o Samuel. Jesus chama o Natan. Jesus chama você para servir. Qualquer evangelho que está fora disso é preocupante. Nós precisamos cuidar de cada pessoa que está chegando aqui. Nós temos que ser o mais recepcionado da melhor forma possível cada pessoa, gente. Eu não estou criticando isso. Eu estou criticando que hoje a mentalidade dos cultos, a mentalidade das igrejas é muito mais em criar uma satisfação e preenchimento de ego do que simplesmente um serviço preocupado com a vida do outro. Então, se o evangelho é servir, e a missão da igreja, Jesus nos chama para viver um evangelho que vai além do eu, além de viver uma vida centrada em mim mesmo, além de estar aqui somente preocupado comigo. Eu entendo que o evangelho, ele me impulsiona a viver outra coisa além disso. John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, ele descreve os 3 compromissos essenciais da vida cristã. O primeiro compromisso é o serviço a Deus. Isso envolve adoração, obediência e santidade. O segundo, serviço ao próximo, que inclui a justiça, a misericórdia e a compaixão. E o terceiro é o testemunho ao mundo, que inclui a evangelização e o anúncio do reino. O que isso significa, gente? Significa que os compromissos essenciais da missão cristã está em servir a Deus, servir ao próximo e testemunhar ao mundo algo. Então, quando a gente sobe aqui na comunidade, sabe, para celebrar, para presentear a comunidade, nós estamos ali servindo a Deus, adorando a Ele, exaltando o nome dEle. Nós estamos ali servindo ao próximo, presenteando, trazendo alegria, trazendo esperança. E nós estamos testemunhando ao mundo, evangelizando, pregando o verdadeiro evangelho. A missão cristã, a essência da missão cristã é servir a Deus, servir ao próximo e testemunhar ao mundo. Então, em todo momento, eu preciso estar olhando para a minha vida, olhando para as minhas ações, os meus atos diários, para ver se eu estou servindo a Deus, se eu estou servindo ao próximo e se eu estou testemunhando ao mundo aquilo que eu acredito, a minha fé, o meu Jesus. Desse modo, nós podemos compreender que na vida cristã, servir não é uma opção, servir é uma missão. Entenda isso. No que tange a vida cristã, servir não é uma opção, gente. Servir é uma missão. E nós precisamos compreender isso, que tudo que temos, tudo que nós vamos recebendo da parte de Deus, todos os presentes, todas as graças, Deus coloca em nós para que a gente venha servir o outro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Abra, por favor. Diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para o quê? Não, fale mais alto. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso significa que você nasceu certamente com algum dom, algum talento, alguma graça especial. E aquilo que Deus depositou sobre a sua vida não está para o seu louvor, não está para a sua glória, está para você servir. Uma pessoa que está aqui cantando, ministrando, tocando, ela foi abençoada com um dom. Mas aquilo ali não é para ela se vangloriar, aquilo ali não é para a glória dela, mas aquilo ali é para servir ao próximo, para servir ao outro. Tem pessoas que têm diversos dons, e você às vezes pode estar pensando, mas Paulo Vitor, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu tenho vergonha às vezes de falar em público, como que eu vou servir? Meu irmão, nós tivemos um acampamento. O acampamento, como eu disse, foi maravilhoso. E tem uma coisa que jovem gosta, além de buscar a presença de Deus no acampamento. Sabe o que é? Comer. Jovem gosta de comer. E a gente estava com uma preocupação, porque a gente tinha que fazer o acampamento, contando moeda para fazer o acampamento, sem dinheiro. E aí, eu fui para a gente teve um almoço dos líderes depois do batismo.
do batismo anterior ao que foi agora. E aí o Alessandro e a Ana Paula cozinharam nesse almoço e eu fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, que comida gostosa. E aí eu estava dirigindo, eu falei, caramba, eu podia chamar eles para cozinhar. E aí talvez a gente consiga alguma coisa para poder economizar ali. E aí eu fui conversar com os dois. Assim que eu converso com os dois, de prontidão, ele fala, Paulo Vitor, não fala mais nada. Nós dois vamos e ainda vamos arranjar mais pessoas para ir lá para ajudar na equipe da cozinha. Resultado, foram eles dois, casal, chamaram mais duas irmãs aqui de Betânia. E a gente conseguiu economizar o que dá mais ou menos uns 10 jovens a ir para o acampamento. Só por causa que eles foram lá servindo. Um dia antes eu falei, olha só, vocês não têm noção. Eu falei, Paulo Vitor, não fala nada. Nós estamos gratos em poder servir com aquilo que Deus nos deu, o nosso dom. E nós vamos fazer com todo amor. E a gente estava, se eu não me engano, semana passada ali, eles vieram me agradecer. Quero te agradecer, porque a gente trabalhou muito, mas foi prazeroso demais ver aqueles jovens felizes, recebendo de Deus. Eles não cantaram, eles não tocaram nenhum instrumento, mas estavam ali cozinhando. Estava bom, não estava, Daniel? Estava bom demais. O churrasco no domingo, meu Deus. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus deu uma graça para eles. E eles resolveram pegar essa graça, esse dom e compartilhar. Talvez você sabe costurar. E você pode muito bem costurar e abençoar a vida de uma criança, ou uma pessoa aqui na igreja, ou fora da igreja. Talvez você sabe cozinhar. Talvez você sabe fazer N coisas. Porque certamente Deus te deu a graça e o talento para alguma coisa. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem talentos. Só que nós precisamos colocar esses dons e talentos à disposição do reino de Deus. Tem aquela canção antiga, meus dons e talentos são o quê? São para te servir. Tem uma jovem no Atos, ela sofreu um acidente e estava precisando fazer fisioterapia. E aí uma outra jovem que se formou em fisioterapia começou a abençoar ela. Sabe o que é isso? É graça de Deus, é um movimento do servir. E essa pessoa foi abençoada. Gente, entenda uma coisa. Deus nos colocou dons, talentos para servir. E quando eu venho para a igreja e só esquento o banco, eu estou, fugindo da função no qual eu fui criado. E eu fui gerado por Deus. Deus te chamou para servir. Você pode servir recepcionando, você pode servir na comunidade, você pode servir no café da manhã para os moradores de situação de rua. Tem diversas formas e maneiras de você estar servindo. Mas uma coisa, não viva uma vida de uma maneira inútil. Paulo Vitor, essa palavra inútil é muito pesado, mas é uma grande verdade. Se eu pego essa caneca foi criada para receber algo. E se esse algo não chegar até um determinado local, uma pessoa, para que essa caneca serve, gente? Para nada. Certo ou não? Se essa caneca está parada aqui, pegando poeira, e ela não recebe nada sobre ela, e ninguém pega ela para beber, isso significa que ela pode, às vezes, até mesmo ser uma grande caneca, linda caneca, com um símbolo maravilhoso, mas ela serve para nada. John Wesley, um grande pregador, ele tinha uma oração que sempre me pega muito. Eu sempre lembro dessa oração. E ele orava o seguinte: Senhor, não me permita que vivamos para sermos inúteis. John Wesley, um grande pregador, mas constantemente ele fazia essa oração: Senhor, não me permita que eu viva uma vida de forma inútil. Eu oro isso constantemente a Deus, falando: Deus, o Senhor colocou coisas sobre a minha vida. Deus, o Senhor colocou compaixão no meu coração. O Senhor colocou dons na minha vida. Que eu não viva de uma maneira inútil, mas que eu viva para servir. Que eu viva para amar o meu próximo. Que eu viva para cuidar daqueles que o Senhor vai enviar. Então, se eu sou criado para uma missão ou para uma funcionalidade, e eu não estou cumprindo, eu estou fazendo com que a minha vida se torne inútil. Outro dia, estava numa palestra, e aí no final da palestra, foi colocado um vídeo, onde
lá nos Estados Unidos, uns velhinhos, pessoas de maior idade, num asilo, sozinhas, não tinham ninguém para conversar. E aí foi feito um programa onde estudantes que estavam querendo aprender inglês ficavam conversando com esses homens, com essas mulheres. E era um vídeo muito lindo, muito simbólico. No final, tu fica completamente emocionado. Eles agradecem porque eles estão simplesmente conversando. Tem gente que você não vai precisar, Paulo Vitor, eu não tenho dinheiro. Paulo Vitor, eu não sei o que... Você pode simplesmente dar o seu ouvido para pessoas aí fora que estão simplesmente querendo ouvir. Eu lembro que certa vez a gente estava num jantar para moradores em situação de rua, lá na Baixada Fluminense, de onde eu venho. E aí, a gente sentado conversando, um cara agradeceu. Muito obrigado. Porque você não só deu o alimento, você sentou aqui para conversar comigo. Quanto que isso custa, gente? Quantos anos estudando um instrumento para você poder fazer isso? Quantos anos estudando teologia para você conseguir sentar com um morador de rua e simplesmente escutar ele e mostrar que você se importa e que você o ama? A minha oração é que Senhor, não deixe que Betânia se torne inútil em meio a esse mundo caótico que tanto precisa de Cristo. E graças a Deus por nossa igreja, que a cada ano que passa, tem desbravado, não tem nada nos parado, e continuamos sendo relevantes, sendo luz no meio dessa escuridão. Nós precisamos compreender, gente, que Jesus, Cristo, Ele nos chama para servir. Servir em casa, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa. Ele te chama para você servir na sua comunidade local, na sua igreja, nos ministérios, onde tiver brecha. Só uma dica aqui. Geralmente, aquilo que muito te incomoda é aquilo que exatamente você tinha que estar se envolvendo para ajudar. Paulo Vitor, você não entende. Eu vejo a recepção ali, eu vejo não sei o quê. Se está te incomodando muito, possivelmente é algo que você tem que se envolver para você ajudar ali a resolver a situação. Porque a maioria das pessoas, elas começam a ver, e todo mundo é muito crítico, né? E aí, eu sempre aprendi uma coisa, Romão. Eu nunca vi nenhum crítico construir alguma coisa boa, porque ele só sabe criticar. Então, se você está criticando a recepção, se envolva e melhore ela. Se você está criticando a missão, as missões, então, Paulo Vitor, você não sabe. O almoço missionário, se envolva lá na cozinha do almoço. Paulo Vitor, as mulheres, os jovens, se envolva. Porque eu tenho certeza que você vai ser a peça que estava faltando para melhorar tudo. E Deus nos chama para servir na comunidade, do lado de fora. E para entender a nossa missão para fora, para a comunidade, eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Você pode marcar, é a parábola do bom samaritano, mas nós vamos ler apenas do versículo 30 em diante, para a leitura não ficar tão extensa. Vamos ler do 30 ao 37. Jesus ele estava sendo, naquele momento, um doutor da lei veio interrogar Jesus e começa a falar algumas coisas para Jesus a respeito de salvação, a respeito de amar a Deus. E aí Jesus, depois de algumas falas, ele traz uma parábola para trazer um ensinamento para aquele homem e para as nossas vidas também. Versículo 30 diz: em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, e está descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também, um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando
nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que tiver. Amém? Essa parábola é uma parábola muito conhecida, uma parábola muito marcante, que Jesus traz para aqueles homens que estavam ali ouvindo Jesus e principalmente para aquele doutor da lei. Para nós conseguirmos compreender um pouco mais a fundo essa parábola, nós precisamos compreender algumas coisas históricas. Jerusalém, ela ficava 30 quilômetros de Jericó. Só que Jerusalém, ela ficava numa posição mais alta. Então ela ficava a 1.110 metros de diferença de Jericó. Então por isso, como Jericó é uma região abaixo do nível do mar, por isso que na história fala que o homem está descendo, né, de Jerusalém para Jericó. E uma outra coisa muito importante de nós compreendermos é que, segundo estudiosos, aquele por ser um trajeto longo, que era bem distante de uma cidade para outra, ali era muito comum ter assaltos, ali era muito comum, né, ter pessoas que sofriam diversos abusos naquelas estradas, né, conhecida a ponto de caminho sangrento, estrada sangrenta. O tamanho eram os perigos que existiam naquele local. Então Jesus ele pega, né, para contar essa parábola de uma região conhecida por todos, principalmente por aquele doutor da lei. E aí, muitos estudiosos, né, como Agostinho, né, um dos pais da igreja, eles sempre gostam de remeter essa passagem do bom samaritano, apontando para Jesus sendo esse bom samaritano. Nós somos o homem caído na estrada, sabe? E os ladrões é o pecado, o diabo que quase nos destrói, quase leva nossas vidas, mas Jesus, o bom samaritano, ele vem e ele nos restaura, e ele paga a dívida, e ele cuida. E tem toda uma visão teológica a respeito disso. Mas eu gostaria de aplicar a respeito dos personagens citados da história, aplicando 100% diante da nossa vida. Quem nós somos no meio dessa história? O sacerdote, o levita, ou talvez o bom samaritano? O homem caído, dado como morto, está na beira do caminho. E sabe o que acontece? Ninguém se importa com ele. Isso aqui me marca muito, porque é uma vida. Ser humano, quase morto, na beira do caminho, e ninguém se importa com ele. Uma pessoa sofrendo. Nós não sabemos o que aconteceu na íntegra. E ninguém se importa com ele. Passa o sacerdote, um representante do povo diante de Deus. Aquele que tinha obrigações dentro do tabernáculo, dentro da igreja da época. Aquele homem, ele passa. E ele olha, mas ele não se importa com o que ele está vendo. E ele passa do outro lado. O sacerdote, naquele momento ali, é a representação máxima da espiritualidade. Era um cargo espiritual naquele momento ali, o mais importante. Mas o mais importante, aquele que tinha mais conexão com Deus, não se importa com aquele homem que estava na beira do caminho, quase morto. Aí desce mais um pouco. Nós temos o levita. Não tinha a mesma proporção, não tinha a mesma autoridade que o sacerdote, mas era alguém também separado, alguém também muito respeitado, alguém que é separado desde o ventre. E o levita, ele olha para aquele homem quase morto e ele não se importa. Como eu falei, aquela região, ela tinha muitos perigos. Poderia ser uma emboscada. Então eles decidiram passar longe, talvez. Ou eles ficaram com medo, porque, segundo a lei, lá no Velho Testamento, se um sacerdote ou um levita tocasse num morto, ele precisaria ficar 7 dias longe do arraial. Ele não podia tocar no morto. Então, talvez,
Eles ficaram com medo. Não, eu não vou tocar nele ali porque ele está quase morto. Vai que ele morre quando eu tocar, ou quando eu estiver cuidando dele, ele morreu, eu fico impuro, não posso servir, não posso cumprir o que Deus me designou para fazer. O levita fica com medo porque ele talvez não poderia tocar, ele não poderia cantar, porque ele tocaria em alguém impuro, alguém que está morto. Mas a grande verdade é o que acontece ali, eles estão preocupados talvez com a reputação deles. Eu não vou chegar perto desse cara que está quase morto, porque isso pode, sabe, quebrar minha reputação. Vão me ver como uma pessoa no meio do caminho. Ou talvez, o mais importante para eles era cumprir a vontade de Deus. Onde cumprir a vontade de Deus era cumprir o ofício deles. O mais importante era o meu sacerdócio. O mais importante é o meu ato ali como levita. É mais importante eu não me sujar com quem está quase morto. Só que eles não conseguem compreender que quando eles estão fazendo isso, eles estão cumprindo ritos, eles estão cumprindo leis e estão desagradando a Deus. Porque eles estão deixando uma vida na beira do caminho, sofrendo, que alguém poderia estender a mão e ajudar. Eles são tão espirituais, tão presos ao serviço deles, que eles não conseguem perceber quão distante eles estavam de Deus, a ponto de não perceber que tinha um homem que precisava de amor, um homem que precisava de ajuda, um homem que era o próximo deles, e eles não estavam com compaixão para cuidar daquele homem. Muitos de nós, muitas das vezes ficamos presos nos nossos serviços, ficamos presos das nossas ações dentro da igreja, e esquecemos que o mundo lá fora está precisando de você, está precisando daquilo que você carrega, está precisando do teu dom, do teu amor, daquilo que Cristo gerou em você, e você muitas vezes fica preocupado em apenas estar aqui na igreja servindo, quando tem muitas e muitas pessoas lá fora precisando daquilo que você carrega. Mas sabe por quê? Porque aqui na igreja, eu me comprometo com o que está aqui nessas quatro paredes. Lá fora, eu tenho que me comprometer muito mais. Se eu paro com um morador de rua, eu tenho que sentar com ele. Eu vou conversar com ele. Ele está sujo, talvez. Vai me abraçar, vai me sujar. Ei, o evangelho é para servir e não para ser servido. O evangelho é para servir aqueles no qual Deus coloca no nosso caminho. O levita não para, gente, para cuidar daquele homem. O sacerdote não para cuidar daquele homem. Mas aí passa um samaritano. E quando Jesus está usando o exemplo do samaritano, igreja, não é um exemplo qualquer. Não é simplesmente alguém aleatório na história. Jesus, naquele momento, ele está quebrando a mente do doutor da lei. Sabe por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Jesus, em uma passagem, foi chamado de demônio. E junto disso foi chamado de samaritano. Segundo a tradição, o judeu, ele odiava tanto o samaritano, que ele orava: Deus, obrigado por não ser o samaritano. Olha o nível de amor que um judeu tinha pelo samaritano. Eu não sei se você lembra daquela passagem lá de João, com Jesus com a samaritana, que ela fica assustada porque ele estava conversando com ela. Então, os judeus, eles odiavam os samaritanos. Eles achavam que um samaritano era um ser desprezível, um ser amaldiçoado, um ser esquecido por Deus. Só que agora, quem que ajuda aquele homem na beira do caminho? O samaritano, o bom samaritano. O bom samaritano, que é visto da pior forma possível por um judeu, é exatamente aquele que tem compaixão e para cuidar daquele que está quase morto. Ou seja, dos três personagens que apareceram na história, qual dos três foi próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E aí o doutor da lei fala: aquele que teve misericórdia dele, ou seja, o samaritano.
Para você ver, só numa curiosidade do texto, é tão pesado essa diferença do judeu com o samaritano, que o doutor da lei, ele não cita o samaritano. Ele fala, aquele outro homem. Porque nem citar samaritano ele tinha coragem de falar. Só que exatamente aquele que ele não tinha nem coragem, aquele povo que ele não considerava, era exatamente aquele no qual Jesus colocou como exemplo. Porque foi aquele que teve compaixão do próximo. Aquele que olhou para aquele que ninguém se importava e ele se importou. Ele teve compaixão. Aquele que teve misericórdia não foi aquele que conhecia a palavra, o sacerdote. Aquele que conhecia Deus e ouvia Deus o tempo inteiro. Não foi o levita que cantava as canções dos céus. Foi aquele que ninguém dava nada, mas que viveu o que diz a palavra. O pastor Pedro do Borel, ele tem uma frase, e ele faz um trabalho magnífico no Rio e fora. Ele tem uma frase que eu gosto muito. As pessoas estão cansadas de versículos decorados. Elas estão desejando versículos encarnados. Vou repetir para você. As pessoas estão cansadas de versículos decorados. E elas estão desejando versículos encarnados. Sabe por quê, gente? Porque existem pessoas necessitadas, quase mortas aí fora. Pessoas presas nas drogas. Pessoas presas na prostituição. Mas quem se importa? Elas estão na estrada, quase mortas. As pessoas passam de longe. As pessoas não olham para elas. Quem se importa com elas, igreja? Tem pessoas aí adoecendo, tirando a própria vida. Por conta de depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Quem se importa? Elas estão quase morrendo. Elas não servem mais para nada. Elas não têm mais nada para oferecer. Quem se importa? Para que eu vou me preocupar com aquela pessoa que está ali na esquina se drogando? Para que eu vou me preocupar com aquela menina que está ali se prostituindo? Para que eu vou me preocupar com aquela pessoa que está vivendo uma vida sem Jesus? Eu tenho minha vida, a minha família. Acabou o culto, eu pego meu carro, passo no McDonald's, compro meu hambúrguer e vou para casa feliz. Mas quem se importa para aquele que não tem o que comer? Mas quem se importa para aquele que não tem onde colocar a cabeça para dormir? Quem se importa? Estamos nos mobilizando em ações de Natal. Várias e várias coisas acontecendo. Quem se importa com essas crianças? Quem se importa com esses moradores de rua? Meu Natal, minha família está comigo. Dia 24 para o dia 25 eu vou estar lá, ceiando minha casa. Tem pisca-pisca até no banheiro. Estou nem aí. Quem se importa com aquelas pessoas lá no dia 24 que não vão ter uma família para ceiar junto com elas? E você tem a oportunidade de ser família para elas e mostrar que ainda há esperança. Jesus ainda continua olhando para elas, mesmo que as pessoas passem de longe. Ainda existem pessoas que olham com dignidade, com amor para essas pessoas. Quem se importa, gente? Quem se importa com as crianças, pela comunidade, as crianças que nós servimos? Se elas vão ter um brinquedo, uma roupa. Glória a Deus, 250 crianças foram apadrinhadas. Mas tem aquela criança também na tua rua que você sabe que ela não tem condição. Quem se importa com ela? Já fiz uma parte na igreja. Quem se importa com aquela criança que eu vejo todo dia no sinal? E quando dá, eu dou um trocadinho para ela. Quem se importa? Está quase morto. Ninguém dá nada. Quem se importa com essas crianças que não vão ter um brinquedo? Minha filha já tem. Eu já tenho o que comer. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos sair desse piloto automático de vida cristã e começar a encarnar verdadeiramente o Evangelho. E começar a viver o que a palavra diz para nós vivermos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quem é o meu próximo? É quem aquele Deus coloca no meu caminho.
Precisamos amar de verdade, não de palavras, gente. Eu quero entrar aqui num ponto que eu acho muito pertinente para falar nessa noite. Sabe por quê? Seu próximo é o morador de rua que você dá o pão para alimentar. Mas também seu próximo é aquele irmão da igreja, ou irmão lá na tua família, aquela pessoa da tua família, que vota num político diferente do seu. E que você não suporta as postagens dele no Instagram ou no WhatsApp. E aí você fica olhando para aquela pessoa ali e fala assim, meu Deus do céu, como pode que ser tão desprezível? Ele é teu próximo. Ele é teu próximo. Mas como pode? Ele torce pro Vasco, eu sei. Eu respeito. Deus estava falando, Deus continuou. É só para quebrar um pouco o clima. Entenda uma coisa, voltando aqui. Nós precisamos entender uma coisa. A pessoa, ela pode ter gosto diferente que o seu. A pessoa, ela pode ter uma visão de mundo diferente da sua. Mas ela precisa continuar sendo tratada com respeito e com dignidade. Independente da escolha dela, independente da mente dela, independente daquilo que ela fala, o que ela pensa. Ela é próxima, então continue amando. Só que eu vou mais longe nisso, eu vou um pouco mais fundo. Sabe por quê? Amar o próximo de longe é mais fácil que amar o próximo de perto. Sabe por quê, gente? Quando chega no dia 24 e a gente senta com aquele morador de rua, eu vou encontrar com ele no dia 24. Sabe qual a próxima vez que talvez eu vou encontrar com ele? No outro ano. Agora, teu vizinho chato você encontra todo dia. Teu parente chato você encontra todo mês. Aquele irmão abençoado por Jesus você encontra todo domingo, quarta-feira. Ele é teu próximo também. Amar o próximo de longe é fácil, porque você não precisa ter compromisso com ele todo dia. Agora eu quero ver você amar o teu próximo de perto. Nesses últimos anos, o que eu vi de pessoas se degradando por política, muito me entristece. Não me entristece ver uma pessoa colocando uma posição, numa visão política que ela acredita. Todos nós fomos carregados por coisas, foi introduzido em nossa mentalidade muitas coisas que fez você pensar de uma forma, você tem a sua visão política. Agora o fato do teu irmão ter uma visão política diferente da sua, não em nenhum momento demoniza essa pessoa. Essa pessoa não é um demônio porque acredita em A ou B. Essa pessoa não é menos crente ou mais crente que você porque ela pensa de uma forma diferente. Não. Só que eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Essa pessoa que está do seu lado aí, que você talvez não conheça, ela é seu próximo. Essa pessoa que você acompanha mês a mês na igreja, e você às vezes está, é teu próximo e você precisa amar. Você precisa cuidar. Você precisa, se responsabilizar por ela. Porque uma das coisas mais poderosas no Evangelho é a missão no qual o Evangelho se propõe a fazer. Ide, fazei discípulos. Eu faço discípulo quando eu me comprometo com essa pessoa. Eu não somente dou pão e dou as costas para ela. Sabe o que eu acho lindo no ministério da Mary Jane? Porque ela dá o pão no domingo, ela dá o pão na quarta, mas na terça-feira, às vezes, ela está com um deles. Às vezes ligam para ela, isso é discipular, gente. Isso é ir de pregar, ir de fazer discípulos. Isso é o Evangelho, gente. O Evangelho não é você chegar aqui, bater o teu cartão, fiz minha contribuição e você volta para sua casa, lembra do início? O Evangelho é servir. E é servir o meu próximo. É servir aquelas pessoas que Deus vai colocar no meu caminho. Independente de quem é a pessoa, você precisa amar. Você precisa servir. Talvez nós estamos aqui em Betânia muito acostumados a ir para a comunidade ali na João Lopes. Eu quero insistir nisso daqui porque eu acredito que existe algo de Deus nisso. Nós queremos ir lá para o centro do Rio, evangelizar e pregar o Evangelho.
Mas tem próximos dentro da casa de Deus que você não consegue mais suportar. Mas tem próximos da casa de Deus que você não consegue cuidar, que você não consegue se relacionar. Isso não é o evangelho, igreja. O evangelho é amar o próximo. É amar aqueles que Deus vai colocar no seu caminho. Eu quero partir para o final dessa palavra, trazendo o exemplo de um pastor que eu muito me espelho em diversas coisas. Pastor Martin Luther King. No dia 3 de abril de 1968, Martin Luther King ele proferiu o seu último discurso antes de morrer. Assassinado. Um mártir. E o tema da palavra dele é: eu estive no topo da montanha. Nessa pregação, Luther King ele fala sobre o bom samaritano. E ele vem falando sobre quem era o bom samaritano. Ele vem falando sobre o ladrão. Ele vem falando sobre aquela pessoa caída no caminho. E ele vai falando aquilo ali de uma maneira brilhante, como sempre fez. Naquele discurso ele estava falando a respeito do evangelho e lutando também pelos direitos dos homens negros, dos trabalhadores, que estavam sendo completamente explorados. E no meio daquele discurso, ele fala algo que marca muito a minha vida. E ele diz o seguinte: nós temos que ajudar as pessoas caídas na estrada. Mas nós também temos que nos mobilizar em restaurar as estradas para que não mais haja esse tipo de violência. Vou repetir. Luther King diz: nós temos que ajudar as pessoas caídas na estrada. Mas também nós temos que nos mobilizar em restaurar as estradas para que não mais haja esse tipo de violência. Quando eu vejo o trabalho do ICV, com pré-vestibular, com trabalho diretamente aqui na comunidade, nós não estamos apenas ajudando quem está na beira da estrada, nós estamos ajudando também a pavimentar a estrada para que não haja mais violência, não haja mais injustiça, mais desigualdade, e esse é o papel da igreja. Eu não sei se já contei esse exemplo aqui, mas alguns anos atrás, eu juntei um grupo de jovens na minha antiga igreja. E a gente criou um pré-vestibular social lá na Chatuba de Mesquita. No qual eu fazia parte de uma igreja que era ali naquela região. Nilópolis, Chatuba ali. E a gente fez um trabalho lá no pré-vestibular social. Um ano inteiro, foi incrível. Depois veio a pandemia, né, e tivemos que reformular muita coisa. Mas no ano anterior à pandemia, aquele projeto aconteceu. Eu lembro que veio um menino. O nome dele é Fabrício. E ele entrou para a classe lá. E no pré-vestibular, gente, como era um pré-vestibular social, ali não tinha uma bandeira ali da igreja, falando o tempo inteiro: ó, você para estudar hoje, você tem que aceitar Jesus. Ou então ora aí o Pai Nosso antes de começar a lição. Não, a gente estava ali para aprender. Só que ali quem estava comandando tudo eram crentes. Tínhamos professores, né, de outras religiões que estavam participando. E aquele jovem começou a ir, e eu não falava de Jesus, só dava o meu exemplo como um bom cristão. E aí chegou um certo dia, esse jovem chega para mim e fala: tu é crente, não é? Eu falei: sou. Ele falou: eu acho que já me falaram de você, porque uma amiga minha disse que te conhece, sei lá e que, pererê, parará. E a gente começou a conversar. Aí eu falei: pô, eu estou desviado. Eu cantava na igreja, fazia isso, aquilo, outro. Resultado, eu falei: pô, vai um dia lá na igreja então. Passado um tempo, ele aparece num culto nosso, jovem, voltou para Jesus. Passa alguns meses, ele consegue entrar na faculdade. Aluno do pré-vestibular, conseguiu entrar na faculdade. Morador lá da Chatuba, não tinha pai, não tinha mãe. Foi criado de favor por uma outra pessoa. Uma vida completamente difícil. A minha vida muda completamente, né? Eu venho para Betânia, né? Continuo em contato com ele distante. E no ano passado ele me manda uma mensagem que ele estava pegando um avião indo para a França, que ele já tinha terminado a faculdade dele, ele estava indo fazer o mestrado dele na França. Um jovem
que não tinha perspectiva de vida, com muitas dificuldades. A gente não só ajudou na estrada, mas criou caminhos para dar segurança para ele. E hoje ele está lá na França. Perdão, em Portugal. Ele está lá em Portugal, fazendo o mestrado dele, estudando, vivendo os desafios dele, mas com uma nova perspectiva, grato por algo que começou no coração de alguns jovens. Nós precisamos ajudar as pessoas que são caídas aí, gente. Esse é o primeiro ponto. Tem pessoas se destruindo. E nós precisamos levar o poderoso evangelho para essas pessoas. Tem pessoas, sabe, presas nas drogas, presa em bebida, presa, sabe, em sentimentos ruins mesmo. E nós, como igreja, precisamos ser aqueles que vão acreditar e vão estender a mão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele em nenhum momento ele desistiu da minha vida. Então eu não posso desistir de uma pessoa, porque Jesus não desistiu dele. Se Jesus não desiste de uma pessoa, por que eu vou desistir? Então eu continuo estendendo a mão para quem quer que seja. Se a pessoa aparecer no meu caminho, eu vou tentar levar o evangelho para essa pessoa. Porque uma das formas da igreja, lembra que eu falei? É servir a Deus, adoração, obediência, servir ao próximo e proclamação do evangelho. Eu sirvo na comunidade quando eu anuncio o evangelho de Cristo. Mas eu também sirvo na comunidade quando eu sou resposta de oração para aquele que está com fome. E eu posso trazer um saco de comida para aquele que uma madrugada anterior orou por comida. E você agora é o canal de Deus que Deus está usando para trazer alimento para essa pessoa. Tem pessoas que foram pisoteadas na estrada. Tem pessoas que foram pisoteadas pela vida. Mulheres que foram pisoteadas por homens. Cadê as mulheres que vão se levantar para ser o bom, a boa samaritana que vai se levantar ali para dar a mão, para, sabe, passar óleo, sabe, para curar, para passar, sabe, todos os tipos de remédios necessários para trazer cura ao coração dessa outra mulher? Cadê essas mulheres que vão se levantar para fazer a diferença aí fora? Deus espera por você, mulher. Deus espera por você, homem, que vai chegar para aquele cara no teu trabalho, na tua rua, que está desesperado, com a vida, sabe, desgraçada, com a vida cheia de problema, e você tem a resposta, você tem o evangelho contigo, e você não compartilha a boa nova para ele. Ei, Deus quer te usar nesses dias. A igreja que serve na comunidade, a igreja que se importa com o próximo, a igreja que não está presa em quatro paredes, mas está preparada para ir para fora, para cuidar daqueles que Deus vai enviar. Nós vamos ajudar as pessoas caídas. Amém, igreja? Nós vamos ajudar as pessoas que estão na beira da estrada, que sofreram na vida. Aqui na igreja tem muito psicólogo. Não sei se você sabe, mas um dos maus do momento, do século, é a ansiedade, é a depressão. Eu lembro que a gente estava pegando muitos casos de jovens e adolescentes com problemas emocionais, de depressão, ansiedade. A gente começou a conversar com alguns psicólogos, e os psicólogos se disponibilizaram e começamos a aplicar, sabe, atendimento gratuito. E aí estava vindo gente de tudo que era canto lá da Chatuba e de Nilópolis para esse atendimento gratuito. Gente caída na estrada, nós estamos estendendo a mão. Mas também nós estamos criando uma estrada segura para que eles possam transitar e viver uma nova vida. Esse é o papel da igreja. Uma igreja que é chamada para servir, com o dom que Deus colocou sobre a sua vida. Paulo Vitor, eu não sei como eu posso ajudar. Procura um líder dessa igreja e fala, eu sei fazer isso, eu tenho certeza que vai ter alguma área que você vai ser útil. Eu sei cozinhar, então tem lugar para você. Eu sou enfermeira, tem lugar para você pra caramba. Eu sei, tem muito lugar para você. Agora, uma coisa que você não pode fazer é ser uma caneca parada. Que Deus está derramando algo em você e você está aí parado, estagnado. Chegou o momento de você começar a desaguar sobre a vida de alguém.
O louvor pode subir. Nós temos tentado realizar trabalhos, igreja, ao longo do ano em Betânia. E isso é lindo de ver. Mas com o público que temos, com a força que temos, nós podemos fazer muito mais. Mas esse muito mais vai acontecer quando você começar a se envolver integralmente. Tem muitas pessoas caídas na estrada, machucadas, feridas, que foram pisoteadas pelo mundo, pisoteadas por pessoas. Só que você tem a cura, você tem a resposta dentro de você, você tem graça, você tem dom aí contigo, e você pode colocar à disposição para abençoar e para curar a vida de outras pessoas. E Deus nessa noite está te chamando para isso, para você servir aí fora. Mas como Luther King disse, eu não quero me preocupar apenas com as pessoas que estão caídas na estrada. Eu quero mudar a estrada, restaurar essa estrada para que haja segurança, para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja amor, para que haja, lealdade. Então com isso eu levo o evangelho para essas pessoas. Eu nessa estrada eu trago dignidade, eu trago compaixão, eu trago exemplo, eu trago vida. Eu trago o evangelho genuíno para ir transformando essa estrada. Se nós conseguimos fazer isso dentro dessa igreja, até um ponto que não vai conseguir ficar só aqui, e aí a gente começa a ser mais intencional lá fora, na comunidade, e daqui a pouco a gente começa a pegar outro bairro, e mais pessoas vão sendo tocadas, e mais pessoas vão se comprometendo com servir, e mais pessoas vão se comprometendo com a mudança. Nós vamos transformando a estrada, e junto disso transformando as pessoas que estão caídas nela. John Wesley, ele disse uma mensagem, o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Faça todo o bem que você puder, com todos os meios que você tem. Meios esses financeiros, mas na maioria das vezes o meio não é financeiro. O meio às vezes é só a sua presença. O meio às vezes é o seu tempo. O meio é o seu dom, é o seu talento. De todas as maneiras que você puder. Eu ajudo presencialmente, eu ajudo online, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu sirvo na igreja, eu sirvo fora. Todas as formas que eu posso, eu quero servir. Faça todo o bem que puder, em todos os lugares por onde você estiver. Eu estou no trabalho, e eu estou observando. E aí certo dia tinha um estagiário lá, e ele estava meio triste. E aí eu chamei ele no canto, falei: o que aconteceu? Aí ele começou a desabafar: pô, briguei com meu pai, sei lá, e começou a contar. E aí teve uma outra vez que eu cheguei pra ele e falei: você tá mal, né? Ele: como é que tu sabe? Eu falei: eu tô te lendo. Aí ele me agradeceu. E no dia que ele contou do pai dele, eu dei uma palavra de ânimo pra ele. Depois o dia dele já mudou. E agora quando tem algumas coisas, ele vem conversar comigo. Eu lembro que durante a pandemia, uma colega do trabalho, passando por um problema dificílimo, ela entra em contato comigo falando que estava pensando em tirar a vida. E ela: eu sei que você é da igreja, eu sei que você é isso. E eu nunca preguei para ela, gente, o evangelho. Nunca falei para ela: aceita Jesus, nunca. Mas eu sempre dei um exemplo de vida. E ela me pede ajuda, socorro. E aí eu oro por ela, converso com ela, libero umas palavras para ela.
No ano passado, eu estava com a minha esposa, a gente foi no casamento dela, estava vivendo uma vida maravilhosa. Faça o bem que você puder, em todos os locais onde você estiver. Eu não faço bem, e eu não sou bênção, e eu não sirvo apenas na igreja. Eu sirvo aonde Deus me envia, aonde Deus me coloca. Se eu estou na faculdade, eu sou bênção ali. Se eu estou no trabalho, eu sou bênção ali. Se eu estou na minha família, eu sou bênção ali. Se eu estou na igreja, eu sou bênção também. Faça todo o bem que puder, para todas as pessoas que precisar, enquanto você puder. Afinal, diante de um mundo tão egoísta, tão narcisista, quem se importa com as pessoas que estão na beira do caminho? Eu digo para você, eu me importo. Porque Jesus Cristo mudou a minha vida. E tem poder para mudar a vida dessas pessoas no caminho também. Quem se importa com esses jovens? Quem se importa com essas mães? Quem se importa com esses pais, com essas famílias? Quem se importa com determinadas localidades? Jesus se importa. Jesus morreu por eles também. E eles são o seu próximo. Faça o bem que você puder, enquanto você puder, com os meios que você tiver, em todo o tempo. Para essas pessoas que estão na beira do caminho, haja dignidade, haja justiça, haja reparação, haja restauração e principalmente haja esperança. Quem é o meu próximo? Aqueles no qual Deus coloca no meu caminho. Seja eles quem for. Feche seus olhos nesse momento. Porque eu acredito que essa palavra te confronta e te impulsiona a algo. Claudinha acho que não está aqui, mas eu converso com a Claudinha bastante sobre muitas coisas do ICV. Um dos sonhos da Claudinha, gente, eu nem sei se ela já falou isso aqui alguma vez, mas não é que haja apenas o apadrinhamento em dezembro, mas que haja apadrinhamentos rolando o ano inteiro, pessoas cuidando de vidas o ano inteiro ali, abençoando, apadrinhando. Imagina, eu sempre falo isso, mas imagina se o espírito que há em Betânia em dezembro, Pastor Romão, Amorim e Nilton, viver em Betânia de janeiro a novembro. A gente transforma essa estrada. A gente cura essas pessoas na estrada. Que esse coração voluntário que habita em nós em dezembro esteja vivo de janeiro a novembro. Que diante de tantas demandas que nós temos nessa igreja e fora dela, eu fale para Deus: Deus, estou aqui, usa-me, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para os perdidos, para os necessitados, para os famintos, para os desistidos da vida, para os sem esperança. Envia-me, Senhor, porque eu sei que tem sentido na minha vida tem significado. E a tua vida se torna mais significante quando você começa a servir ao outro, ao próximo. Que a sua oração nessa noite venha a ser: Senhor, me usa nesses dias. Me usa nesse dezembro em Betânia e fora de Betânia. Mas eu não quero ser usado apenas em dezembro, me usa em janeiro também. Quando o material escolar, tem um monte de criança que precisa, e a gente vai fazer alguma ação e vamos conseguir abençoar essas crianças. Me usa em fevereiro, onde vai ter um monte de gente se perdendo no carnaval, e eu vou pregar e proclamar o evangelho do reino de Deus e livrar pessoas de se perder nesse mundo. Me usa em março, me usa em abril, me usa, Deus, ao longo do ano. Porque o evangelho não está centrado em mim, o evangelho é na servir e servir ao próximo. Porque o Senhor veio para servir e eu quero ser um bom discípulo fiel, servir também. A nossa oração é: usa-me. Usa-me, Deus. Usa-me, Deus, nesses dias, para que eu tenha um coração como um bom samaritano, para cuidar daqueles que estão caídos na estrada. Feche seus olhos.
E faça dessa canção a sua oração e depois nós vamos orar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Pede para Deus te usar nesses dias. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
nessa noite possamos sair daqui confrontados, isso é verdade, mas com o entendimento que o Evangelho é servir o próximo, servir aí fora, na comunidade e aonde Deus nos enviar. Que com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, possamos servir ao próximo, fazer o bem, seja com o recurso financeiro que você tem nesse momento, que você use ele para abençoar a vida de outras pessoas. Talvez o que você tem não é recurso financeiro, mas você tem um dom, você tem uma profissão que você sabe que pode abençoar a vida de outra pessoa. Você tem um tempo, você tem energia, você tem disponibilidade, você tem um ouvido, tem como dar atenção para alguém. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando contigo, porque Deus colocou o dom, Deus colocou o talento, colocou graça sobre a sua vida, mas você tem pego esses dons e talentos escondidos. E como você aprendeu lá atrás, talvez quando converteu, chegará o grande dia, onde será perguntado das nossas obras, o que você teve de talento, o que você teve de dom, o que foi colocado diante de você, e o que você fez com ele. O que você fez, você multiplicou, você serviu o próximo, você cuidou do necessitado, você cuidou do teu irmão que estava do teu lado. Ou você viveu um evangelho para você mesmo, centrado em você? Até quando nós continuaremos vendo tantos massacres acontecendo, tantas violências em todos os níveis, em nosso estado, em nosso país? Nós como igreja podemos nos levantar para restaurar e mudar isso. Se tem algo, se tem uma instituição que pode trazer mudança verdadeira, é a igreja e o evangelho. Não são homens, não é política, é o Evangelho, é o poder de Deus. Mas quem vai se importar com essas vidas que estão se perdendo? Quem vai se importar com essas pessoas caídas na estrada? Quem vai se importar com a estrada que está escura e perigosa? Quem vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me para cuidar desses queridos necessitados, envia-me para essas crianças que não têm futuro nem perspectiva de vida, me envia, Senhor, para esses adolescentes que estão completamente perdidos, me envia para essas mães que estão enlutadas, me envia, Senhor, para essas mulheres que estão com a vida destruída, me envia para esses homens que estão com a vida completamente despedaçada. Me envia para fora, Deus, para que eu venha ser usado por Ti. Sonda o meu coração, Senhor, sonda o meu coração, o meu desejo de ajudar, o meu desejo de servir. E Deus está falando contigo: não fique só no desejo, chegou o momento de você servir. Não fique só no desejo, chegou o momento de você ajudar, cuidar do seu próximo, com aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, com o seu tempo, com os seus recursos, com o seu dom, com o seu talento. Talvez você olhe tantas atrocidades na televisão, na internet, isso tanto dói seu coração. Se dói o seu coração, é porque talvez é um ponto que você pode se levantar para trazer mudança e restauração. A igreja Betânia tem frentes lindas, mas que se você se envolver, podemos ter mais potência para alcançar mais vidas. Tem ideias que estão no teu coração, que você está guardando para você, e você pode trazer para essa liderança, para causarmos revolução e transformação aí fora. O chamado de Deus é para fora, igreja. A oração nessa noite não é: Senhor, me abençoa. Não, é: Senhor, me usa. Porque eu sei que sendo usado por Ti, o Senhor está me abençoando. Vamos orar. Pai, muito obrigado
por tua palavra que é viva e eficaz. Jesus, muito obrigado pelo teu amor derramado ali naquela cruz. Espírito Santo, muito obrigado por tua presença aqui nessa noite. Eu venho te pedir, Deus, que o que foi pregado aqui, Deus, venha cair sobre cada coração como uma semente, Deus, para frutificar, Deus, para dar frutos, Deus. Frutos, Deus, a ponto de trazer impacto sobre a vida de pessoas, Deus. Essas pessoas que estão na beira do caminho, Deus, caídas, destruídas, machucadas, que o Senhor nos use, Deus, para trazer restauração. Que o Senhor nos use para trazer esperança. Que o Senhor nos use para curar. Que o Senhor nos use para transformar, Deus. Que possamos também nos levantar, Deus, para transformar a estrada, transformar a cidade, transformar nosso bairro, transformar nossa rua, com o poder do Evangelho, que tem potência para transformar todas as coisas. Deus, muito obrigado, Deus, porque essa semente está sendo liberada aqui nos corações, e pessoas estão pensando aqui: eu posso ajudar mais, eu posso usar esse meu dom para servir aqui, eu posso usar esse meu dom para servir ali. E Deus, em nome de Jesus, que isso não morra nos corações, pelo contrário, que venha trazer frutos. Que ao final dessa mensagem as pessoas venham se voluntariar nas ações de Natal de Betânia. Que ao final dessa mensagem novos projetos venham surgir para abençoarmos a vida de pessoas. Que ao final dessa mensagem pessoas dentro dessa igreja venham ser abençoadas por outros irmãos, que vão olhar para o irmão como próximo, pronto para abençoar também. Que essa mensagem venha trazer transformação, e que no final de tudo possamos nos unir para fazer o bem a todos, em todo o tempo, em todos os locais, de todas as formas que pudermos, cumprindo o seu ID, fazendo aquilo que o Senhor deseja, servindo como o Senhor veio aqui na terra para servir. Que possamos ser discípulos fiéis e servir a esse mundo também. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte?